Esse vídeo é especialmente para você que é fã raiz da família Marvel, do universo de Shazam. Assim que a linha de quadrinhos começou a fazer sucesso, e aqui eu não me refiro apenas à família Marvel, mas a diversos outros personagens em maior ou menor escala, como Senhor Escarlate, Spy Smasher, né, que no Brasil teve diversos nomes diferentes, diga-se de passagem, Ibis o Invencível, Flecha Dourada. A Fawcett não pensou duas vezes e ampliou sua equipe. E com o crescimento da equipe e as histórias sendo publicadas aos montes, nada mais coerente que estabelecer algumas diretrizes básicas para a escrita e a criação das histórias. Assim sendo, neste vídeo nós vamos conhecer as diretrizes de escrita da Fawcett de 1942 para a elaboração de histórias dos personagens do universo do Capitão Marvel. Essas diretrizes, publicadas na Fawcett Companion em 2001, foram diretamente extraídas dos arquivos do editor executivo da Fawcett, Will Lieberson. Quer saber quais eram as orientações para se escrever as histórias do Capitão Marvel? Então vem comigo nesse vídeo porque... E você está na Pedra da Eternidade. Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. A Fawcett Companion, uma edição comemorativa cheia de artigos sobre a Fawcett, publicados originalmente nos encartes do Fawcett Collectors of America, dentro da revista Alter Ego, revista especializada no universo dos quadrinhos, revelou as diretrizes de escrita, ou Writing Rules, usados pela Fawcett em 1942. E são essas diretrizes que vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Isto é, eu vou fazer meio que uma citação direta com uma tradução livre dos principais elementos desse material. Naturalmente, eu não vou apresentar ele todo, mas apenas as orientações sobre os personagens relacionados diretamente ao Capitão Marvel, tá bom? Ok! E assim, esse material é muito interessante porque ajuda a gente a entender o contexto criativo, os bastidores da construção dos personagens e de suas histórias sob a ótica da própria editora, ou seja, o conceito oficial dos personagens e as diretrizes de suas histórias, tá bom? Vamos lá! Começando pelos personagens relacionados ao Capitão Marvel, que é o tema deste vídeo, tá? Billy Batson. Billy Batson tem agora cerca de 14 anos. Ele tinha 12 quando o quadrinho começou. Nunca diga sua idade real. Isso estragaria a concepção do leitor de Billy como sendo da sua idade, ou mais novo ou mais velho, como ele preferir acreditar. No entanto, para nosso benefício, Billy tem as reações e as características de um garoto de 14 anos. Billy, portanto, foi idealizado como um típico adolescente. Essa faixa etária não é casual, mas ela foi deliberadamente selecionada por conta de uma pesquisa de mercado feita pela Fawcett, a qual identificou que o público que mais consumia quadrinhos no início dos anos de 1940 eram meninos na faixa dos 12 a 14 anos de idade. Vamos para a próxima personagem. Dr. Sivana. Dr. Sivana é um cientista de verdade e um cientista louco. Conforme explicado em Whiz Comics número 15, sua mente é distorcida contra o mundo, não particularmente contra nenhum indivíduo. Ele é realmente muito humano e comete muitos erros. Às vezes ele fuma cachimbo, usa disfarces engraçados e geralmente se dá mal. To end up in the soup é uma gíria que significa se dar mal. Mas sempre com algo para mostrar que ele voltará na próxima vez. Biltia Sivana. Biltia Sivana é realmente filha de Sivana. Isso foi explicado em Whiz Comics número 15, mas não precisa ser explicado em cada edição. Apenas deixe que isso influencie sua abordagem sobre ela e sobre Sivana para que ele não a trate muito mal, sendo sua filha. Ao mesmo tempo, ela sabe tudo sobre Sivana e não pode ser facilmente enganada por seus truques malignos. Às vezes ela o ajuda, às vezes não.
Bem, gente, aqui vimos as principais orientações conceituais sobre o principal antagonista do Capitão Marvel. Dr. Sivana é o principal arqui-inimigo, sobretudo da Era de Ouro. Ele aparece em mais da metade de todas as histórias publicadas nessa época. E sua filha, Biltia, possui um papel bem ambíguo nas histórias, o que torna ela uma personagem muito pitoresca. Sterling Morris, ou Sr. Morris, como também é comumente chamado, está com Billy desde a primeira edição da Whiz Comics e deve pelo menos suspeitar a essa altura quem o Capitão Marvel realmente é. Apesar de sua posição como presidente da Amalgamate Broadcasting, estação Whiz, ele não é muito inteligente, então ele nunca junta 2 e 2, ou se junta não diz nada sobre isso, ou se convence de que Billy não é o Capitão Marvel. Isso também vale para outros personagens que realmente viram a transformação de Billy, tais como Whitney, Steamboat e outros. Não temos que, como o Superman faz, manter tudo em segredo mortal de todos. O Superman ainda tem que se esconder em algum lugar, tirar suas roupas, continuar como Superman e então voltar às suas roupas civis atrás de uma tela. Tudo a tempo de emergir e fazer com que seus amigos nunca suspeitem de nada. Isso deve estar ficando bem cansativo para as crianças, que é a teoria em que trabalhamos ao fazer a transformação de Billy em Capitão Marvel ocorrer frequentemente bem na frente de todo mundo. Ao contrário do Superman, o Capitão Marvel não está preso a nenhuma peça artificial de maquinário. Ele simplesmente entra em ação tão rápido que a maioria das pessoas não tem tempo para suspeitar do que aconteceu com Billy. Mas é claro que há uma pessoa que sabe, o velho e astuto Sivana. Um disparo do nosso apagador de mentes eliminará de seus cérebros a memória da palavra Shazam. Os Marvels não conseguirão mais invocar seus superpoderes. Então, olha só, pessoal. De um lado, desde as primeiras histórias, Dr. Sivana conhece a identidade secreta do Capitão Marvel. E em muitas tramas, parte do artifício está em evitar que Billy Batson se transforme no super-herói mágico. De outro lado, no entanto, outro ponto da magia é que, como o raio mágico opera na velocidade da luz, no instante, no meio de uma confusão, de fato, a impressão que se tem é que o capitão simplesmente se materializa lá onde a ação heróica é requerida. Esses elementos são alguns dos principais ingredientes da fórmula narrativa que fez as histórias do Capitão terem um ar pueril, fantástico, divertido, extravagante e ao mesmo tempo fascinante. Vale lembrar também que em 1942 a Whiz Comics estava em sua edição de número 26 e seguintes, e a Captain Marvel Adventures, que foi concebida originalmente como uma edição especial, se tornou mensal a partir da edição de número 6. Significa que, a parte das edições especiais, todo mês havia 5 histórias novas do Capitão Marvel. Uma na Whiz Comics e 4 em Captain Marvel Adventures. Mas, além das orientações sobre os personagens principais e as relações entre eles, quais eram as orientações gerais para a composição das histórias? Vamos lá. Whiz Comics ainda carrega apenas uma história do Capitão Marvel. Captain Marvel Adventures tem 4 histórias por edição. Isso significa que podemos colocar muitas histórias em Captain Marvel Adventures que não poderiam ficar sozinhas na Whiz. Uma história da Whiz precisa de todos os elementos: ideia, personagem, comédia, ação, a cada vez. Deve carregar a explicação de Shazam e ser completo o suficiente para que um leitor novato entenda tudo. Mas no Captain Marvel Adventures podemos publicar uma história estranha ou sobrenatural, uma história de detetive, também uma história pequena, inofensiva e caprichosa, extravagante, onde zombamos um pouco de nós mesmos, e uma história de aventura direta, tudo em uma edição. Sempre que possível, você, roteirista, será informado sobre como a história que está escrevendo será usada para que possa ser direcionada adequadamente. Um total de 6 quadros, painéis, por página, agora não é obrigatório. Sempre que uma cena justificar, ela pode ser ampliada para cobrir metade ou até 2/3 da página. O mais desejável, é claro, é uma boa cena de ação de Marvel,
que pode ser espalhada pela página. Em seguida, estariam objetos grandes como navios de guerra, edifícios, etc. Em terceiro e último lugar estão cenários ou outras cenas que aumentam a aparência da arte, mas não colocam realmente o que estamos vendendo, Capitão Marvel. Veja só, em 1942 a Fawcett já tinha orientações para brincar com a disposição dos elementos, a composição de cada página de uma história em quadrinhos. Mas além das orientações técnicas e criativas sobre as histórias do Capitão Marvel, a Fawcett também dispunha, ao que parece, já em 1942, de um código de ética para suas revistas de quadrinhos e de um time de consultores famosos para dar credibilidade e garantir a qualidade das histórias. Mas isso, claro, vai ser tema de um outro vídeo. Diz aí, nos comentários, depois de todas essas orientações, você saberia criar uma história do Capitão Marvel? Eu nem sei fazer xixi com essa roupa. Assim, claro, antes que você pergunte se não havia orientações sobre o Capitão Marvel Jr. ou sobre a Mary Marvel, eu respondo o seguinte: essas diretrizes para a escrita de histórias da Fawcett foram elaboradas e implementadas no início de 1942. Então, de um lado, sim, há regras para as histórias do Capitão Marvel Jr., o que você poderá conferir em um outro vídeo aqui do canal. E de outro lado, claro, essas orientações que eu divulguei aqui foram concebidas antes da criação da Mary Marvel, né? Que só viria a surgir cerca de 6 meses depois, mais ou menos, tá bom? Então, se você curtiu demais o conteúdo, a gente aceita um valeu demais como gratidão. Se não, deixa pelo menos um like, que já ajuda bastante. Se você for uma pessoa nova por aqui, considere inscrever-se no canal. E, claro, considere tornar-se membro e aproveitar os benefícios que só uma assinatura exclusiva pode dar. Mais informações na descrição do vídeo ou no botão Seja Membro, tá bom? E com isso eu vou ficando por aqui e a gente se vê em um próximo vídeo. Shazam! Apesar de sua posição como presidente da Apesar de sua posição como presidente da Amalgamate, apesar de sua posição como presidente da Amalgamate Broadcasting